Nós estamos chegando até sua casa, pedimos sua licença, sua atenção, ou você que está aí com o celular, né, nas mãos. Hoje a tecnologia avançada lhe permite aí, com a 5G que já está chegando, o 4G, você acessar o seu celular, seu smartphone, seu iOS e acompanhando aí essa nossa live, né, que é um dia muito especial para nós hoje. E para a gente abrir as comemorações do centenário, a gente tinha que trazer uma pessoa gigante, uma pessoa que dentro desses 100 anos, eu tenho certeza que, eu não vou falar muito, não, mas eu vou falar uma média, dentro desses 100 anos, 50 anos a gente sabe que tem o dedo, o trabalho e a força de vontade. É mais um pouquinho, mas vamos botar com meio século de vida dedicada a essa instituição, que é o Dr. Virgínio Cândido Tosta de Souza, que a gente tem a grata alegria, a grata satisfação de entrevistá-lo. Eu sempre falo isso com o Dr. Virgínio, que para mim é uma honra ter a companhia e estar com ele, conhecê-lo aí pessoalmente há 15 anos, que eu estou aqui na instituição, que eu tenho a grata alegria eu falo que é sempre uma aula. Nossa, a gente fica conversando aqui, o prazer nosso é imenso, porque a gente faz uma viagem pela simplicidade, mas pelo conhecimento. Uma pessoa simples, quem conhece o Dr. Virgínio sabe a simplicidade e o tamanho do conhecimento que ele tem, o tamanho do amor que ele tem por essa instituição chamada Hospital Samuel Libano, chamada Universidade do Vale do Sapucaí, essa história que tem. Inclusive, onde a gente está aqui, ele vai contar daqui a pouquinho para a gente, para onde nós estamos aqui na Unidade Fátima, no estúdio da Univaz Virtual, foi uma aquisição quando o Dr. Virgínio era diretor executivo, juntamente com o presidente Dom José D'Angelo Neto, que tiveram essa ideia de fazer essa Unidade Fátima, que é referência para o Brasil todo em educação, que é a nossa Univaz, e que é referência porque tem grandes nomes como o Dr. Virgínio à frente dessa história, dessa rica história da Univaz, desse rico conhecimento. E, Dr. Virgínio, primeiramente quero agradecer a sua disponibilidade, o senhor está hoje aqui com a gente, compartilhando as suas ideias, compartilhando a sua vivência para o nosso público. Boa noite, Lucas. Muito obrigado pelo convite, a extensiva assessoria de comunicação da nossa fundação. É um prazer estar aqui, é um prazer saudosista rememorar os passos que eu tive a satisfação de dar aqui dentro dessa instituição, servindo não só a cidade de Pouso Alegre, mas toda a região do sul de Minas. Né? E nesse trajeto, então, nós teremos diversos momentos para ser abordados. Primeiro, muito bem lembrado, é como se fosse na filosofia grega, nós falar sobre a nossa herança cultural, que é com Sócrates, depois aí Platão, Aristóteles, mas a importância de Sócrates era tão importante que foi considerado também os pré-socráticos, antes de Sócrates. E também é muito importante, nós falamos na universidade, mas também lembrar do passado do Hospital Samuel Libano na pessoa do Dr. Custódio Vieira de Miranda, de qual eu acabei fazendo medicina por influência dele. Olha, o senhor chegou a conhecê-lo? Foi, numa consulta médica, e eu era jovem, ele perguntou o que eu pretendia fazer, eu falei que eu pensava talvez em fazer medicina. Ele me ofereceu um livro, que chama-se A Cidadela, J. de Crone, e me deu aquele livro. Eu li o livro e realmente descobri que essa é a minha vocação. Daí, então, agora vamos sair um pouquinho do referencial da minha pessoa, mas bem lembrada a presença importante dessa pessoa que foi para a nossa comunidade, além dos filhos que ele teve na área médica, o Dr. Gabriel e o Dr. Elias, do qual eu tenho grande amizade, e nós temos a honra de trabalhar junto, fizemos residência junto. Eu morei na casa da tia do Eliso, que era irmã do Dr. Miranda, na época que eu estudei lá no Rio com eles. Então, eu fico muito satisfeito em saber que eu vou contar a história da nossa instituição, mas lembrar que o Dr. Miranda, com todo o mérito, foi lembrado também nessa entrevista. Né? Além dos filhos dele também, que eu não vou nominar todos aqui, que prestaram grande serviço à nossa cidade. A nossa instituição, eu vou dividir em 3 momentos. Na fundação da faculdade,
na construção do novo pavilhão do Hospital das Clínicas e na campus aqui da universidade, na construção da universidade. A instalação da faculdade foi a base para nós promovermos a construção do hospital. E depois de consolidar a qualidade da faculdade de medicina, que era raríssimo ter uma faculdade naquela época, o Dom José partiu pela escola de filosofia, que funcionava no prédio do Colégio São José, à noite, e a faculdade de medicina na sede aqui do prédio doado pela família Paula. Como foi a história disso? Quando o governo militar se instalou em 1964, existia uma carência de faculdades no interior. A maioria das faculdades era localizada na capital. Para você ter uma ideia, quando Juscelino Kubitschek, em 1956, assumiu a presidência da República, nós tínhamos 26 faculdades de medicina no país. Quando Juscelino saiu, nós já tínhamos 56. Mas a maioria estava nas capitais. Quando o governo militar assumiu em 64, ele tinha como meta uma era a interiorização do ensino. Por quê? Porque a cidade, que era extremamente rural, o país, estava se industrializando. E as famílias que viviam no meio rural vinham para a cidade em busca de trabalho, pela industrialização, mas também para oferecer estudo aos filhos. E aí, então, houve a necessidade de ter mais escolas superiores. E aí o governo criou fundações em todo o país, especificamente agora em Minas Gerais, que começa a nossa história, e essas fundações tinham como objetivo a criação de curso superior, para fomentar aquela massa crítica que chegava e ia desejar entrar no ensino superior. E entre essas fundações, criou-se a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, que projetava diversos cursos, entre eles medicina, enfermagem, e o Dr. Jesus, que agora é necessário ser lembrado, o ideólogo disso, viu nisso a oportunidade de ter um curso de medicina. E ele, então, no idealismo dele, ele acreditou e foi em busca disso. Atrás do Conselho Federal de Educação, e numa situação até difícil, porque Itajubá também pleiteava na mesma época uma faculdade de medicina. E Itajubá conseguiu a primeira autorização. Eles tinham como apoio político o governador de São Paulo, Lauro Natel, que era muito ligado ao governo militar. E o nosso foco político maior, que era o Tancredo Neves, muito amigo do Dr. Mosconi, que estava nessa empreitada também, para criar a faculdade de medicina. E nós, Itajubá saiu na nossa frente, um ano. E com isso, então, parecia-se que o sonho se tornava impossível. Mas o idealismo, a persistência do Dr. José era tão grande. E nessa época eu já estava recém-chegado, e ele pediu que eu aderisse a isso, uma vez que eu tinha mais disponibilidade, vinha já de um centro maior, com uma visão de universidade mais expansiva, e nós partimos para essa busca disso, para essa luta. Eram mais ou menos 20 médicos nas cidades, todos também apoiaram a ideia, mas, a bem da verdade, houve também um apoio político. Então, se você pedir, nomine pessoas com risco de cometer injustiça, que sei alguns, o Dom José, que acreditou no Dr. Jesus, pelo apoio dele ser o bispo da cidade, ser bispo. O Dr. Mosconi, que com a qualidade médica dele tinha se tornado, Pouso Alegre, um centro de referência de medicina. E o Dr. Gabriel também nos ajudou, e os outros médicos. Nós tínhamos como relator do processo o conselheiro Valnir Chagas, do Ceará, que eu já acabei conhecendo no Rio através do médico que eu trabalhava no Rio. Também, num determinado momento, ele apoiou a nossa ideia. Só que ele criou uma condição. Como foi criado Itajubá, e está muito próximo,
E ter faculdade de medicina no interior naquela época era uma epopeia. Eu vou ajudar vocês, mas se vocês obedecerem um princípio que vai ser fundamental no futuro da qualidade da sua instituição. É que a Universidade de Minas Gerais fique responsável durante 5 anos para a cadeira básica na criação dessa faculdade. Por quê? Porque nós tínhamos excelentes profissionais, mas não tinha um professor de cadeira básica. Você não tinha um professor de anatomia, de histologia, de fisiologia. Então nós tivemos que recorrer a uma universidade de tradição, que era a UFMG, fomos para a congregação. Tínhamos na época uma oposição do Wilton Rocha, que depois aderiu à nossa ideia, e numa votação lá da congregação, por 3 votos, nós conseguimos que a Universidade Federal de Minas Gerais ficasse responsável 5 anos para a nossa faculdade. Isso foi fundamental na qualidade da instituição, porque os professores da UFMG já eram, na época, chamados catedráticos, de uma tradição de ensino muito grande. J. D'Angelo, Roberto Alvarenga, o Wilson Beraldo, o Baeta Viana. Esses professores vieram para Pouso Alegre. E com isso, então, nós tivemos uma cadeira básica muito sólida. Tanto é que eu comento que a primeira turma, por incrível que pareça, com todas as limitações, porque não tinha hospital ainda maior, foi uma das melhores turmas que nós tivemos. Tanto é que grande parte de alunos da primeira turma são professores hoje da faculdade. Olha só. Professor Zé Carlos Correia, doutor Luiz Carlos Menezes, doutor Lauro e outros, né, depois que vieram. Então, esse início foi muito promissor. E coroou o desejo do Dr. Gesso, mas nós tivemos também apoio político. A prefeitura, através do Jorge Anderli, a Câmara de Vereadores tinha como presidente o Breno Coutinho, meu pai também era vereador na época. Como chamava o pai do senhor? Benedito Souza. E o prefeito era o Jorge Antônio Anderli e o vice-prefeito, o Antônio Ribeiro. Esse também foi decisivo, porque o Antônio Ribeiro era muito amigo do ministro Medeiros, que é aqui de São Gonçalo. E na escolha do nosso relator, para acompanhar a escola, ele nos ajudou muito. E nós trouxemos o acompanhamento nosso através do Fernando Veloso, que era um professor e psiquiatra em Belo Horizonte, e com o parecer deles nós conseguimos autorização do Conselho Federal de Educação. Então essa é a primeira etapa. Baseado na Faculdade de Medicina, eu procurei Dom José e falei, Dom José, eu entendo, assim como já vinha dando, com a Faculdade de Medicina nós vamos precisar de um hospital de referência, uma qualidade melhor ainda, não só para atender a formação dos alunos, mas também para servir a população. E aí o Dom José acreditou nisso. Nós fizemos um empréstimo de 15 milhões, na época, pela Caixa Econômica Federal, com juros razoáveis. E quando chegou no meio da construção, com a inflação, o dinheiro não foi suficiente. E aí, a oposição necessária que existe em todo regime democrático falava, tá vendo? Isso é megalomaníaco. Quis fazer um novo hospital, agora não vai terminar, vai virar albergue de indigente. Não vou citar o nome, porque isso não constrói nada. Tá vendo a ideia que vocês foram fazer? E eu fui ao Dom José, o Dom José falou, vamos fazendo mais um empréstimo. E fizemos mais outros 15 milhões. Olha como é que a vida é interessante. Com isso terminamos o hospital. Mas quando estava para terminar o hospital, por contingências próprias veio servir em Pouso Alegre o general Newton Cruz, que estava ligado ao governo também central, viu a construção do hospital e propôs nos ajudar. E através dele, nós conseguimos uma redução do empréstimo considerável da Caixa Econômica e pagamos o hospital. E ele falou, e tem mais, além de ajudar vocês, que ele era muito amigo do Dom José também, eu vou trazer o presidente da República para fazer esta inauguração. E trouxe. Eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja enganado, que foi a primeira vez que um presidente da República, até onde eu posso ver, que tenha vindo a Pouso Alegre com o objetivo
de fazer uma inauguração do hospital. As fotografias estão aí. Sim, quer dizer, isso mostra a grandiosidade do hospital e o trabalho que vocês fizeram no passado para que isso tornasse realidade. Exato. Né? E o bonito é que o Dom José sempre ficava na retaguarda. Ele nunca se expôs. Ele tinha, assim, eu tinha uma amizade com ele, tinha uma confiança muito grande na minha pessoa. Ele sempre ficou na retaguarda, ele não aparecia. Tanto é que quando eu inaugurei a novo hospital, eu pus o nome do pai do general Newton Cruz. E depois, quando nós pensamos em fazer a universidade, que compramos esse campo também, por sugestão do Dom José, eu pus o nome do pai dele, que está aqui. É o nome do pai do Dom José. Está o nome do general na nova... No pavilhão novo e o do Dom José. Embora o Samuel Libânio é o nome do hospital como um todo. Né? Ô, doutor Virgínio, eu tenho uma curiosidade, até acho que o senhor vai poder contar melhor para quem está acompanhando. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. A audiência está muito grande, doutor Virgínio, bastante comentário. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários que estão chegando aqui. Vocês que estão nos acompanhando podem mandar comentários, podem mandar dúvidas. A gente tem que aproveitar muito o conhecimento do Dr. Virgínio nessa nossa live aqui, porque ele tem muito a nos ensinar e a compartilhar. E assim, é uma lenda viva que a gente fala da vida, da história dessa instituição chamada Hospital Samuel Libânio, chamada Universidade do Vale do Sapucaí. E nesse processo, Dr. Virgínio, o senhor tinha muita amizade com o Dom José. Como que era? Porque, por exemplo, eu lembro do Dom José, mas eu era criança ainda, eu cheguei a pegar uns traços dele. A gente criança tinha um pouco de medo do Dom José, ele era uma pessoa rígida, firme. E como que o senhor conseguia levar para ele? O senhor apresentava a ideia ou ele sempre gostava e ele sempre apoiava esse tipo de ação? O Dom José tinha um perfil aristocrático. Né? É como João Paulo II e o Papa Francisco. Mas o Dom José, ele tinha o perfil do João Paulo II, mas ele tinha um espírito comunitário fantástico. Ele visitava as famílias. Ele conhecia as famílias, conhecia pessoalmente. E quando veio a ideia da universidade, ele abraçou aquilo porque ele tinha uma visão muito expansiva. E eu realmente, como eu vinha de uma geração nova e que não tinha os compromissos profissionais que os colegas tinham, eu fui uma pessoa, fiquei mais livre à disponibilidade e acreditava na ideia. E aí entra também certas coisas que a nossa vã filosofia não consegue explicar. No plano maior, para quem crê em Deus, ele arma as coisas de uma maneira que a gente não sabe por que aconteceu. Acontece que o Dom José, eu me tornei diretor executivo, e o Dom José, eu tinha mais de 15 procurações assinadas por ele. E eu tomava as decisões porque ele assinou em branco e me entregava. Fizer aquela confiança que Tanto é que na época que nós conseguimos uma verba enorme para comprar esse campus aqui, ele me procurou e falou: Virgínio, já tinha terminado o hospital. Falei: Dom José, agora nós vamos para a universidade. É o nosso plano, vamos em frente. Ele me procurou um dia e falou: Virgínio, as Doroteias que moravam aqui estão indo embora. E elas estão querendo vender o colégio. Eu acho que a fundação podia comprar. Agora, se a fundação não quiser, a diocese compra, porque está muito barato. Ora, ele era o presidente da fundação. Eu era o diretor executivo. O que ele queria dizer para mim? Compra, né? Vamos comprar. Uhum. Mas aí não tinha dinheiro. Aí entra novamente o general Newton Cruz, que estava lá na presidência. E eu procurei o general em Brasília, no Serviço Nacional de Informação. E eu tinha sido nomeado pelo presidente da República, Conselho Federal de Educação, que estava muito ligado ao governo central. E eu falei: nós estamos querendo comprar um campus lá, mas nós estamos em dificuldade. Eu falei: não, eu ajudo você através aqui do investimento social. E conseguimos uma verba também em Brasília e pagamos o campus. Então, veja bem, os 3 momentos ficou consolidado. Faculdade de Medicina, pessoa do Dr. Geles, hospital, na pessoa do Dom José, e a minha pessoa que eu pude ajudar, dos colegas também, todos os professores, e a compra aqui do campus,
E aí nós pensamos em criar a universidade e lutamos. Fizemos o pedido pelo Conselho Federal de Educação, estava em andamento, mas nessa época o doutor Eliso já era o presidente da fundação, e eles também tinham uma ligação política muito grande com o Simão Pedro Toledo, Federal de Educação, e na época eu acabei ajudando a Alfenas, criação lá da universidade, da Faculdade de Medicina, acabei ajudando o governador Valadares, porque eu era Conselho Nacional de Educação, e tive até algumas oposições aqui na cidade, porque só, mas por que você está ajudando a Alfenas e governador Valadares? Você é de Pouso... Não, eu sou hoje Conselheiro Federal de Educação, não sou só Conselheiro Municipal de Pouso Alegre. Atende então, o Estado. Isso na época, Patrícia, e tanto é que quando foi inaugurado governador Valadares, e eu fui o relator e fui homenageado na época, né, na inauguração da universidade, o reitor de lá, que depois se tornou prefeito, falou, a história é interessante, porque o governador Valadares deu o Jair Siqueira para Pouso Alegre, para ser prefeito, e Pouso Alegre deu uma universidade para nós. Foi no discurso da educação, dizendo, então, até nós cedemos uma vantagem, porque nós trocamos a prefeitura por aí e ganhamos a universidade. Quer dizer, eu acabei ajudando também em São José dos Campos, a Univale, acabei ajudando São José do Rio Preto, porque esse era o papel como Conselheiro Nacional de Educação. Mas que isso tudo deve também ao nosso trabalho aqui no hospital. Porque o Conselho Federal, hoje nacional, antigamente Federal de Educação, tinha 25 membros. E cada membro era de um estado. E no estado de Minas, o conselheiro era o Obigar Renault, que podia ter 2 mandatos de 8 anos. Um mandato de 4 por uma reposição de mais 4. Mas tinha que ser nomeado pelo presidente da República. E quando o Obigar Renault saiu, o reitor do FMG, que era tio do Breno Coutinho Carvalho, era um dos nomes indicados para ser novo conselheiro no lugar do Obigar Renault. E foi o nome que levou para ser assinado pelo presidente Figueiredo. Mas acontece que o Figueiredo tinha vindo inaugurar o nosso hospital. Na hora que chegou o Figueiredo assinar, ele falou assim, da onde que é esse? Que estado que é esse conselheiro novo? É de Minas Gerais. É lá do FMG. Falou, não. Eu quero o nome daquele que eu fui inaugurar o hospital lá. Olha só. Através do general Nilton. E eu fui nomeado. Eu estava em casa, jantando. E como é que você recebeu essa notícia? O Coronel Toledo me liga. Você viu o Jornal Nacional? Lembra do antigo Jornal Nacional? Do Jornal Nacional? Não, como é que chamava? Jornal Esso? Não, que vinha no rádio, nem na televisão, não saía, era o jornal que dava as notícias. Que todo mundo, você viu, escutou? Você foi nomeado Conselho Federal de Educação pelo presidente da República. E aí começou o telefone na minha casa, tocar. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Então, eu volto à sua pergunta. Tem certas coisas na vida, para quem crê que existe algo maior que aproxima as coisas. Aí é a resposta à sua pergunta, como foi a minha aproximação com o Dom José, porque o Dom José também acreditou na minha pessoa, tanto é que eu te falei que eu andava com procurações nele na mão. Quando eu recebi o dinheiro para comprar o campus, que eu fui a Brasília receber, eu me lembro que era uma quantia na época considerável, e quando eu vim no avião, o Coronel Toledo estava comigo, era vivo, eu vim preocupadíssimo, porque eu tinha medo de perder aquele cheque e entreguei para o Dom José. Aqui, Dom José, está aqui. E com isso nós compramos esse campus. Que ano foi, você lembra? Foi 1900, se não me engano, Lucas, foi 1979, 80, mais ou menos dessa forma. Mais ou menos há 40 anos, então 41 anos. E aí eu me lembro, quando nós compramos isso aqui, aí onde é o campo de futebol, eu lembro que era um mato, o Coronel Toledo entrou, se perdeu lá para ver o que nós vamos fazer aqui. Aqui nós vamos fazer o campo de futebol, aqui nós vamos fazer isso. E aí começou a universidade. E aí você faz parte já, vem a sua geração, você já é a média idade, você já não é a mais geração mais nova, né?
E veio a sua geração e as outras que nós convivemos juntos. E depois veio todo o progresso que nós tivemos, os profissionais qualificados. Eu tive também, com a graça de Deus, a oportunidade, através do professor Saúl Gutenberg, na Escola Paulista de Medicina, na Universidade, na Unifesp, abrir os caminhos para a pós-graduação. Então, a raiz da pós-graduação começou também com isso. Com isso eu consegui levar diversos colegas nossos, que hoje são professores, para fazer o doutorado, o mestrado, e também implantar a nossa pós-graduação, que nós começamos na área de saúde também, através da Unifesp, e depois aqui através da Unicamp, com a professora Eni, na área de letras. E aí veio todas as histórias que vocês já conhecem. E está aí a nossa raiz, né? As nossas já são frutos. Na época era semente, hoje já são frutos. Eu classifico como uma árvore grandiosa, cujas sombras, então, eu nunca me preocupei em gozar da sua sombra, mas fica para vocês e para as novas gerações gozar dessas sombras da semente que nós plantamos e que eu acabei de falar para você como é que foi regada, né? Vocês estão acompanhando aqui, o Dr. Virgílio, se eu quiser tomar uma água, fica à disposição. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês e lembrando para vocês, essa participação está sendo muito importante, uma audiência muito grande. Quero agradecer a todos que estão tendo audiência e várias mensagens, Dr. Virgílio.